Olá, boa tarde. Cá estamos nós para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Muito contentes sempre de estar aqui na sua companhia. Uma boa tarde para si, para os seus, e que apesar de todo o frio e de todas as coisas e do sobe e desce de vem a restrição, de larga a restrição, aperta, que esteja quentinho aqui no seu coração, e por isso vamos estar aqui à conversa com a nossa convidada e acreditamos que hoje vamos trazer um bocadinho de luz aí para casa. Olha. Porquê? Porque tem que ficar para ver. Tem que ficar Exatamente. e ouvir, não é? Ouvir Sim, também. sim. Sim, também. Mas antes de iniciarmos a conversa com a nossa convidada, relembramos que nós temos redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, para que esteja dentro do assunto, daquilo que as convidadas trazem até ao programa. E algum programa que queira rever, partilhar, é através do YouTube, canal Coriacos TV, playlist Conversa de Mulheres, encontra muitos programas, muitas convidadas, portanto, se você gostou de algum e queira rever, reveja através do nosso canal do YouTube, ou então partilhe com os seus amigos, porque há sempre alguém que tem interesse num tema, num projeto, numa convidada, portanto, o faça através do YouTube. E porque não alguém que ficou em confinamento, aproveitar para ver uma série dos nossos programas, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil temporadas. Há vários programas que vale a pena rever. Aliás, lá está, eu acho que todos valem a pena rever, cada um terá o seu interesse mais por um ou mais por outro, ou pelos nossos disparates, que às vezes dizemos, pode haver um que seja mais por causa disso. Mas então, olha, é sempre bom, mesmo nas situações não tão boas, vermos um lado positivo. E olha, um lado positivo pode ser que tem mais tempo para nos ver, ou não? Exato, veja. Subscreva as notificações para receber sempre aquela informação. Dos novos programas que já estão disponíveis, exatamente. Exatamente. Pronto, é isso. É Não há nada a dizer, mais nada. E vamos estar à conversa então com quem, Cláudia? Então, vamos Tu que sempre apresentas as nossas convidadas e eu sinto tanto a tua falta quando tu não as apresentas. Opa. Porque depois às vezes daqui, espera aí que eu já não me lembro do nome. Está logo na primeira. Eu sei, mas faz falta. Isto é uma equipa que já cada um com o seu trabalho. Vou já referir. Então temos connosco a Patrícia Matos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Seja tudo muito bem. bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre fotografia, não é? Que é de facto uma paixão. Uma paixão que surgiu com o meu... Tenho 4 filhos. Conte-nos só, antes de começar a contar a sua história, diga-nos qual é o projeto que vem apresentar, porque as pessoas já vão ver às vezes o que é que se passa, o que é que está lá nas páginas, nas redes. Sim, a página, o meu projeto acabou por... Inicialmente era uma brincadeira e depois foi se tornando um bocadinho mais sério. É Pinturas de Luz. Pinturas de Luz. Portanto, já podem ir procurar aí no Insta. Fotografia. Exatamente, que é precisamente a fotografia, é mesmo a pintura de luz. Algo que foi se desenvolvendo inicialmente por uma brincadeira, porque como tenho, nasceu o meu último filho, o quarto, e o tempo tornou-se cada vez menor, escasso, não é? E a riqueza dos tempos, achei que devia dar mais ênfase àqueles momentos em que passávamos juntos. Além de que eles não têm idades um bocadinho diferentes. Que idades é que têm os seus filhos, Ou seja, Patrícia? a mais velha do mais novo dista 10 anos. E depois no meio tenho 2 gêmeos. E então, Gêmeos! Queremos falar consigo sobre este assunto. Primeiro, a fotografia sempre foi uma paixão ou só veio agora com os filhos? Sempre foi uma paixão, mas nunca se desenvolveu porque não tinha máquina, porque não havia tempo sentido, e não é? porque depois com os gêmeos era muito intenso, foi tudo muito intenso. O que é que a Patrícia faz antes de começar? O que é que fazia? Sou enfermeira. É enfermeira, portanto já tem aqui um tempo muito ocupado. Sim, exatamente, não é? depois com os turnos, aquilo depois quando estávamos todos em casa e nos fins de semana era mesmo aproveitar todos os bocadinhos para aproveitarmos todos juntos. E como é que foi, desculpe só, que eu vou interrompendo aqui, que eu tenho curiosidades.
Como é que é ser mãe de gêmeos? Sabe que eu queria ser mãe de gêmeos quando era pequenina. Ah, não é fácil. Não, mas depois eu percebi que não era o melhor para mim. Não é fácil. É giro nos outros. Exato. Não é? Mas foi um período... Eles ainda para mais nasceram pequeninos. Nasceram Prematuros ou não? com Não. 1 quilo e pouco. E então O que vale é que foi melhor por ser enfermeira e saber muitas coisas, ou foi não. pior por saber tudo e conhecer histórias que não... Exatamente. Depois Referem sempre isso. Quando é connosco... É diferente. A gente esquece tudo o que aprendeu. E a enfermeira em alguma unidade tem a ver com as crianças? Ou Não. Pronto. Não. Pelo menos isso. Pelo menos não é da neonatologia ou alguma coisa assim que não, fosse mais difícil. Então eles nasceram muito pequeninos, portanto foi um tempo muito Sim, difícil foi um também. tempo muito intenso, muito intenso. A Mafalda, que era a mais velhinha, tinha 4 anos. E então foi muito intenso mesmo. O primeiro mês nem saí do quarto, porque eles tinham que ter uma temperatura... que eram muito pequeninos, tinham que ter aquela temperatura. E tinhas ao pé de si? Sim. Na incubadora ao pé de si? Sim. Não, isto depois no hospital. Ainda ficaram lá 2 meses. Depois, entretanto, viemos para quando casa. vieram para casa. Quando viemos para casa foi Porque um eles tempo nasceram muito... prematuros. Ficaram no hospital. Sim, têm que ir para a incubadora. Pelo menos até adquirirem 2 quilos. Depois vieram para casa. Mas mesmo com 2 quilos são muito pequeninos. Tu nem sabes o que é ter um filho assim pequenino. Não, os meus filhos nasceram com 4 quilos. Eu não sei o que é isso. Já são quase, tipo, eles já saíram, já andavam, já foram para a escola de trotinete e coisas assim. Eu não sei o que é isso, porque realmente eles... E depois tiveram alta no dia 31 de dezembro. Foi para começarem o ano. Foi para começar bem o ano, mas foram tempos muito intensos. Então, um mês em casa a tomar conta deles sem sair do quarto? Sem sair do quarto, porque não podia sair, era o banho, era tudo lá, era tudo no quarto. Depois emagreci imenso, não é? Como se pode calcular. E depois, lá está a mais velha, não é? A Mafalda, que precisava ainda muito de nós. 4 anos, sim. Não foi fácil Ela sentiu gerir. muito isso, não é? Sim. Os bebés roubaram-lhe muito também, não é? Sim, sentiu bastante. Mas pronto, Passou-se. eles... Mas tem que nos contar como é que é isso dos gêmeos. Eles choravam os dois ao mesmo tempo, eles acordavam os dois ao mesmo horrível. tempo. É mesmo verdade isso, que acordam um, depois acorda o outro? Tentei ali ver qual era a melhor maneira, se era mamarem ao mesmo tempo, se era depois, como eram muito pequeninos, tinha que os dar de mamar de 2 em 2 horas, depois não mamavam na mama, tinha que tirar o leite. Bem, isto era uma ginástica. Quando estava no fim do segundo, já estava na hora de dar ao primeiro a fazer. Pronto. Eu senti isso e só tive um filho. Pois. Eu senti isso. Parece que a pessoa não faz mais nada. Houve uma altura que eu senti isso, que o meu filho, como tinha que comer horas muito específicas, tive um tempo também, acho que foi um mês, não me lembro, em que também tinha que ser isso. Eu tinha que controlar o leite que ele bebia, então mesmo que era tirado da mama, tinha que ser medido. Então tinha que ser tirado para ser medido, porque da mama não se consegue medir assim. Então... era esse tempo de tirar o leite, preparar o leite, dar-lhe o leite, ele tinha que ficar não sei quanto tempo em pé. Quando já estava eu a tirar o leite, para depois já estar... Houve um tempo que eu senti... Parece era que só não faz mais nada. Não imagino com 2. Dormia. Muito pouco. Houve uma altura que eu estava tão cansada, que pus uma linha no pé. Entretanto, houve um que adormeceu e eu já sabia, se ele se mexesse, o meu pé acusava. Eu estava muito cansada. Que grande estratégia. Era. Mas isso é de uma Ainda mãe teve coragem. tempo para se lembrar da linha para pôr Da no linha, pé. pois, porque eu até tinha medo de adormecer. Sim, e deixá-lo porque eles cair. eram tão pequeninos. Sei lá, adormecer quando estivesse a dar o leite. E teve não é? muito apoio nessa altura, Patrícia? Era o meu marido, na altura, mas mesmo assim foi muito intenso. É overwhelming, Muito não é? intenso. Aquilo não havia tempo para nada, era praticamente... E eu acho era que a só... pergunta que se impõe agora, não sei se a Cláudia está a pensar nisto. Não sei. Não sabes qual é a minha pergunta? Não. É como é que depois disto teve o quarto? Pois, não. Pois é, isso foi, ele apareceu... Ele veio assim, ele veio assim de surra, um tipo, bocadinho... olha, desculpem lá que eu queria aparecer agora, não é? Sim. Mas engraçado, depois ele nasceu, a Mafalda tinha 10 e eles tinham aí uns 6, 7... Não, já nem sei, perco as contas.
Pronto, não 5, interessa. 4, mais ou menos. 4, 6, 7. Tinham Mais ou menos já por aí. andavam sozinhos, já comiam já sozinhos. já era diferente, uma pessoa Sim. a pensar que já saía das fraldas, depois de repente ainda aparece o Duarte. Mas com o Duarte, como era só um, depois de mãe de gêmeos, não é? Uma pessoa parece que depois o tem quarto... tempo a mais. Ainda Aquilo- tinha, aposto, no Duarte já punha a mão e já a linha era para pintar a unha dos pés. É, quase isso, quase isso. Então, na altura, Já dava tempo para tudo. tive tempo para... Comecei a ver Ai, as meu coisas na internet, no Sim. Facebook, depois apareceu então as fotografias, nessa altura começou-se a ver as fotografias de newborn, com os gorrinhos, Aquelas coroas. aquelas coisinhas. Então eu dei-me até ao luxo de aprender a fazer crochê, e então era o Duarte a dormir e eu a fazer crochê, depois quando acordava tirava o crochê e punha o Duarte na mama, depois fazia ao contrário, aquilo... Portanto, usou muito bem Já o tempo dava- que teve em sim, casa com o ele Duarte, de com o licença de sim, maternidade, sim, não é? Sim, sim. Depois, entretanto, na altura até depois fui tirar um curso, porque foi uma paixão imensa, Com a fotografia. pelo newborn primeiro, Sim. e depois, entretanto, pela fotografia, porque eles foram crescendo, não é? E então... E todas as idades são lindas, são, não é? São. E depois comecei Não sei a se os filhos estão a perceber- ver, mas podia mandar agora um beijinho para eles Ai, todos. um beijinho, De certeza claro, que eles estão a claro, ver a que mãe. Nada Um beijinho que disto são seria todos possível maravilhosos. se eles não tivessem No fundo nascido. foi o Duarte que permitiu à mãe já ser mãe de terceira viagem ao Sim, quarto, não é? sim, sim. E já estar tipo nesta descontração, mas Sim, todos são sim, igualmente importantes, sim, não é? sem dúvida. Todos contribuem para essa Mas inspiração. foi, por exemplo, a Mafalda, que foi a primeira, eu tenho fotografias de tudo, a primeira papa, a primeira palavra, o primeiro passo, tenho tudo. Eles não têm fotografias praticamente, porque não havia tempo sequer para pensar em fotografias. Era Depois, só com o Duarte, sobreviver. foi um bocado. Ai, meu Deus. Depois com o Duarte, então, é que... porque a Mafalda, aquilo que ela mais gostava era de ir ao álbum das fotografias, que eu até tive tempo para imprimir as fotografias, meter num álbum. Então estava lá Tudo sequencial. tudo, e ela achava imensa graça quando ia ao álbum. Também gosto de ver. Ia Via ver... muitas vezes o álbum de pequenino. Pronto, eu por acaso também tenho algumas, e com o Duarte, pronto, eles também têm, é óbvio, mas quer dizer, não têm tantas como a Mafalda. E então eu achei também a questão daqui das memórias, não é? Tentar com que eles tivessem memórias, porque verifiquei que a Mafalda ia muitas vezes às fotografias de infância, e aquela alegria que ela tinha de ver ela quando era pequenina, e acho que é muito importante agora. Eles já são um bocadinho... O Duarte vai fazer 7 anos, já fez 7 anos. É da idade do meu filho. E então Certo. o Duarte realmente acaba por ser aquele que tem, se calhar, as fotografias mais... Porque depois ele próprio... Eles são todos muito bonitos. Eu acho que eles depois têm todos... Não é que seja uma mãe babada, não. Nem é subjetivo, não. Eles nada só são todos disso. muito bonitos. Eles são aleatoriamente os miúdos mais giros do mundo. Pronto. Completamente. E depois, pelo E acho facto que de isso é serem mesmo gêmeos, que isso. Sim. consegui brincar um bocado com esse facto deles terem a cara igual. Eles são gêmeos verdadeiros? São gêmeos verdadeiros. Aquilo E são copycat? Copycat são muito parecidos ou não? Para a mãe deve haver agora imensas coisas. já se consegue diferenciar, mas até na escola eles brincavam e tudo. Terrível. São malandros, os gêmeos malandros, fazem isso são sempre. muito Igual. malandros. Não, mas depois eles na escola usam um bibe, então eles passavam perfeitamente, nunca os vestia de igual. Pronto, nunca calhou. E então, mas havia situações em que os vestia, mas ou dentro do mesmo tom, por exemplo, às fotografias. A minha mãe vestia-me igual a minha mãe, a minha tia vestiam-me igual ao meu irmão e nós temos 3 anos de diferença. Só mudava quando eu ia de saia e ele usava uns calções. De resto, parecíamos o Tico e o Teco. E não éramos gêmeos. 3 anos de diferença. 3 anos e tal. Não, 3 anos e eu em grande, que sempre fui muito grande, e o meu irmão sempre foi mais pequenino. Portanto, eram 3 anos e alguns bons centímetros. Mas em igual. Portanto, era tipo dois modelos. Eu, como tinha esta coisa das fotografias, muitas vezes até acabava por juntar os mesmos tons.
não é? Já naquela pensar que de aquilo vai levar a ficar máquina, giro. porque lá está, esta paixão depois foi crescendo e então os programas que eu fazia, depois comecei também a ter mais tempo na questão dos turnos, passei a ter um horário mais fixo, o que me permitia, por exemplo, ter os fins de semana, permitia-me também arranjar um programa já no sentido de tirar algumas imagens giras, fazer coisas que eles nunca tinham feito também. Portanto, isto tornou-se uma coisa de família, não é? Sim, Estas acabou por pinturas de luz ser. começou por ser uma coisa de família. Primeiro para Sim. guardar as memórias que não conseguiu guardar dos gêmeos, mas que Sim. pronto, claro. Tem os Sim. gêmeos, eles são felizes, são crescidos, ótimo. Mas depois tornou-se também uma coisa que faziam em família, não é? Que iam Sim, todos tirar a sim. fotografia e preparar-se para a sessão fotográfica da família. Exatamente, É exatamente. giro. Mas depois eu fazia, por exemplo, fazia programas onde fosse possível fazer coisas diferentes para eles fixarem esses momentos, essa parte. E então, por exemplo, lembro-me na altura eu separei-me, entretanto, e senti essa necessidade mais acrescida Mais acrescida de o ter. que é que eu vou fazer agora com os 4, não é? E fazer a tal questão das memórias, que eu acho mesmo isso muito importante. E então lembro-me do primeiro verão em que isso aconteceu. Fizemos coisas lindíssimas ainda hoje. Aliás, eu antes de vir, depois ontem tivemos um bocado à conversa. Mesmo para selecionar as fotografias, eu demorei imenso tempo, porque cada fotografia que a gente, venham ver esta, e a gente fez assim, a gente fez assado. E então esse verão foi muito interessante, porque fomos construir uma jangada. E então fomos apanhar os paus, fomos construir a jangada, fomos depois pôr a jangada no Essa é a tal Retejo. fotografia muito importante. Exatamente, da que jangada. acaba por simbolizar, assim, então agora vamos fingir que... E depois eu dava-lhes, o que é que vocês querem ser? E então acabava por ser uma brincadeira no meio daquilo tudo, eles divertiam-se, não é? Na altura até depois arranjei uma corneta, andei pelo chinês à procura de uma corneta, lá encontrei uma corneta, então vamos agora ser não sei o quê, então lá iam eles de jangada, pois a jangada e depois aquilo era a água, era por aqui, não é mesmo que caísse, e então foi giríssimo, aquilo ficámos lá até ser de noite, e ainda hoje se lembram dessas fotografias, que de outra forma acho que nunca faríamos tal coisa, não é? Não sei. Portanto, são aqui duas coisas em conjunto, não é? Quando fala das memórias e de guardar aqui estas pinturas de luz, não é? Que é o nome do seu projeto. É as memórias que ficam guardadas e registadas e que mais tarde revivemos aquilo que vivemos, mas também estas experiências que são feitas em família, não é? Sim, sim. É uma experiência também por si só o próprio dia, é algo que fica marcado. Depois é tempo de qualidade. Na minha adolescência trabalhei com um colecionador de postais e lá está, a parte da imagem, não sei se vem daí, a questão dos postais antigos, mesmo antigos que depois tinham um selo e eram carimbados e eram circulados, assim, a imagem, toda a gente via a imagem. Então, a dada altura, eu fiz isso mesmo, agarrei em fotografias, neste caso em 4 fotografias, a preto e branco, na altura até fomos a Paris, pus o selo como se fosse um postal antigo e realmente, carimbado, e ele chegou, fizemos todos uma festa, não chegaram todos ao mesmo tempo, até pensávamos que havia postais que tinham-se extraviado, mas não. E na altura, cada postal que chegava, aquilo era uma festa, porque era quase como se fosse Natal. E de onde é que vêm essas ideias? De enviar esses postais, por exemplo? Esses postais, pois lá está, as tais vêm daqui, destas vivências com o tal colecionador. Uma paixão imensa por fotografia, assim mais precisamente antiga, com as roupas mais antigas, o vintage, que agora está muito na moda.
mas até eu vestir os miúdos e dar aquele, assim, um ar mais antigo, como por exemplo fomos a Belas, passámos por Belas e então havia lá Os fofos. ao pé dos fofos de Belas. Bastante. Estava Quando lá quiserem trazer, a gente manda a morada do estúdio. Gostas? Conheces? Não conheço. Mas é o eu quê? gosto. Mas é muito bom. É um bolo. Ainda é um bolo. Gosto este de fim de bolos. semana lá tive. É muito bom. Até aí não trouxe. Não sabia. Uma próxima. É um bolo, não sei. É um bolo, parece... Doce sei de lá. ovos? Tem É doce de ovos sim, no meio. Sim. E Mas é é um tipo doce de ovos pão de um ló, bocadinho mais... É tipo um pão de diferente. ló, mas o doce de ovos é muito branco. Portanto, se calhar nem sei se leva assim bem ovos. Deve levar Sim. ovos, mas é um doce assim mais branco, mas a parecer doce de ovos. E é docinho. É docinho, claro. Então Agora já não Eu fazem. gosto. Eu devo gostar. E então se tiver um bocadinho fresco, o doce fica assim um com bocadinho só chazinho mais... verde? Pronto, verde eu não posso tomar, como sabes, mas pode ser, mas acompanho-te, tu bebes o verde, eu bebo de cidreira Cidreira. ou de Lúcia Lima, perfeito. Pronto. Mas antigamente faziam fila como nos Sim, pastéis sim, de nata. sim, Agora é que sim. já Pronto, não fazem Têm essa que ir. fila. Produção, vai arranjem lá uma mulher para vir falar comigo sobre os fofos de Belas. Adoro. Mas também faz parte da minha infância. Traga Sim. fofos de belas. Claro, então se Sim, vier cá já. falar dos fofos de Belas, Pá, não é traz melhor fofos de referir Belas. bem quando vietem trazer os Não, fofos. não é uma coisa assim tão conhecida, Sim, não é? sim, eu acho sim. que quem é mais lá da zona, eu não Sim, era bem da é. zona, mas sei lá. Mas ia lá, Sei lá. a minha mãe levava-me lá, fez ela muito bem. Bem, Mas então estava a dizer, continuando. em frente havia Sim. um barbeiro. Eu já Sim. nem sei tão pouco se... Tinha aquelas cadeiras, como era antigamente. E então fui lá, falei com o senhor de lá, qual era a possibilidade dele, pronto, de nos ceder ali um bocadinho, meia hora, para ir fotografar os miúdos. E ele disse que sim. Eu disse, então lá fomos Maravilha. nós, vestiu os miúdos. E então lá estava ele, depois... Já vamos ver, que eu acho que temos essa Eu foto acho, para sim, mostrar. eu- Então íamos-lhe pedir, nós vamos passar as fotos e a vamos passando, vamos aqui conversar, vamos passar devagarinho, aqui assim como se fosse um bom fofo de Belas que nós estamos a degustar. Ok. Agora fiquei. Ok. É melhor trazerem Ficou hoje um fofo de Belas que eu vou... Ainda bem que não estou grávida, senão nasceu o filho com cara de fofo de Belas hoje. Então vamos vendo e a Patrícia Ok. vai-nos contando essas histórias que estão por trás das Ok, fotos, ok. pode ser? Já Então, temos a primeira. esta fotografia foi espetacular. Isto, entretanto, depois foi na sequência do curso que eu estava a tirar. E então meti os 4 e a ideia era vê-los São a brincar. loirinhos. E então ali estavam todos, agarrei numa almofada, depois Pois é, a tivemos destruir que andar qualquer ali. coisa, é isso que eu estava a perguntar, Era sim. guerra de almofadas. Ah, ok. Depois tivemos a paciência de estar ali a apanhar as esponjinhas. Ensinar que divertimos-nos, mas depois somos Sim, ecológicos claro, e limpamos claro, o lixo que fazemos, claro, não é? claro. Muito bem. Portanto, Deu aqui a imenso dizer. trabalho, mas apanhámos tudo. E o pequenito, como é que se porta Pequenino. Pois, nestas coisas? ele ficava assim um bocado... vai atrás dos outros? Tinha que ser. Esta Cá também está. foi nessa sequência. E está ali um agarrado à máquina. Olhando é o para aqui, Alexandre. sabe qual é o gêmeo? Sério. Mas é o porque Alexandre. sabe qual é que foi ou Sim, porque sim. tem qualquer coisa que Não, o porque lá distingue? está, isto lá é as memórias. Eu sei exatamente como é que foi aquela fotografia. Como é que conseguiu que a Madalena? Mafalda. Mafalda. É Mafalda. E os nomes? Porque depois não há posições. Porque cada criança tem uma luz, não é? Sim. E a luz da criança... Esperem lá só para a gente Este é o continuar a Alexandre falar. também. Podem vir cá dentro. Vimos aqui conversar. Conte-nos então, cada criança tem uma luz e as memórias ficam sobre aquilo. Não, a gente só consegue captar aquela luz se a criança for espontânea. Porque se a gente disser, então ri, então faz assim, então faz assado. Já não. Não, a gente perde aquela essência. E a arte é precisamente isso. E eu descobri que se eu tivesse uma lente daquelas grandes, daquelas que chegasse lá, Faz um. eu conseguiria outro ar, outra luz, outra essência. E foi sempre isso que eu quis. Era, além das memórias e tudo isso, não é? É a minha forma de ver aquilo que está lá dentro. Que não se, porque eu acho, lá está, o brincar a brincadeira ajuda muito na questão aqui das memórias, na questão das vivências, na questão, mesmo eles, a interação com os 4, para mim era importante
eles terem essas interações. Eu, por exemplo, tenho uma irmã que tem 10 anos de diferença e, por muitas memórias que a gente tenha juntas, não me lembro de brincar com ela, nem de fazer este tipo Já de são coisas. 10 anos, não é? São muitos anos, mas lá está, a Mafalda e o Duarte têm 10 anos, mas têm muitas coisas. E têm histórias, têm Então vamos muitas ver, era o histórias. Alexandre, não é? É, O que é que tem? Qual é o traço que o Alexandre tem que não tem o... Como é que se chama o O outro? Tomás, eles são Tomás. iguais. Eles aqui são, pronto, noto, para mim são diferentes. Claro, Mas é a eu mãe. noto, aqui é o Alexandre. Ele já estava farto, aqui também é o Alexandre. Já estava nesta fase. Já não queria, já não estava a brincar. Fomos buscar um pneu, fizemos um baloiço daqueles como era antigamente, porque eu ainda cheguei a fazer baloiços desses. Desse pneus. Lá está, isto é que não é só a E fotografia. os suspensórios, já era uma coisa que eles usavam Sim, ou foi aqui para o sim. outfit do sítio? Eu normalmente vestia-os assim porque eu andava Sim. sempre de máquina. Pois, e então sim. qualquer coisa tirava fotografias. Mas aqui foi uma coisa, fomos mesmo tirar fotografias. Esta aqui... Ele tem mesmo ar de modelo. Acha que agora algum dos seus filhos vai querer ser modelo depois de tantas coisas assim? Não sei. Querer ser Não modelo sei, fotográfico. não sei. O Duarte ainda é capaz, porque o Duarte Porque já vai faz fazer posse. lembrar as boas memórias da Lá família. está, É o mais exatamente. pequenino, Este é o engraçado. pequenino. É diferente. Este é o Duarte, então. E com os cabelinhos grandes e com os caracóizinhos. Era, e eu sabia exato quando os cortasse que já não voltavam. Foi. Isto aqui é a Mafalda, foi das últimas que a gente conseguiu fazer assim. Ela agora já é adolescente, já é outro tipo de Já não lhe fotografia. apetece muito. Mas fomos para uma quinta também lá em Belas e então levei toda uma Esta maquilhagem pinteia. mais assim, Sim. mais Aquilo forte, foi uma- quase de mimo, não é? Sim. Parece. Foi uma tarde bem passada que a gente se ria. Pronto, no meio disto tudo, lá está, não é só as fotografias. E depois eu com os 4, para ir a qualquer lado é imenso dinheiro, o jardim zoológico é imenso dinheiro, tudo, o cinema. E então eu dou muita importância à questão da natureza e todos eles são escoteiros, eu própria também sou. E então acho que é muito importante a relação com a natureza. E arranjou aqui uma forma de sair. Exatamente, de conseguir conciliar as memórias com os registros, com a parte emocional, a criatividade e conseguir com tudo. Não é? E criar uma Fazer ligação aqui, entre eles, não é? Entre eles, isso sim, é muito sim, engraçado, sim. não é? Eu agora já ando sempre com a máquina, então agora por causa do Covid muitas fotografias ficaram por tirar. Tirei em casa, mas não é a mesma coisa. Agora retomámos novamente, mas mais com o Duarte, tanto que o Duarte é o mais pequenito, anda sempre comigo ainda, os outros já vão querendo. A Mafalda então é raro, porque já tem lá os amiguinhos dela, está com 17. Pois, e então já é outra fase. Já é a vida dela? Pensar nisso. Nem queres pensar nisso, não é? Os filhos a crescerem, mas vão crescer. Pronto, Aqui isto é a Mafalda com o Duarte. a Mafalda e o Duarte. Lá está nesse que ela vestiu o tal vestido, pinteia, e o Duarte estava... Todo então muito- vá, agora é a Mafalda e o Duarte. Lá vai Sim, ele. todo engalinhado, não é? Todo galoró. É, porque ele acaba-se quase sempre de aparecer nas fotografias e então, ele é que diz que sim, que quer ser modelo. Este aqui, pronto, foi em Paris, quando a gente fomos a Paris, e então há umas que acabam por estar assinadas, Sim. mas acho muita graça a esta fotografia. Ele Eu tão pequenino, no a seu ver, triciclo, ou o que era. é, com as E bicicletas depois a gigantes. perguntar-me quando é que Sim. Quando é que ia para aquela? para aquelas, assim. Ai, querido, quando andares lá em cima, não vais querer que ela seja assim tão grande. Pronto, isto também foi em Paris. Isto é um dos gêmeos. Este é o Tomás. Este é o Tomás. Pois. Pois, são iguais. Este aqui é uma amiga, isto foi um projeto, e então a ideia era aquilo era uma máquina de escrever, Sim, sim. e então aquele lenço era aquilo que ela ia escrever, não é? Sim. Pronto, também foi uma tarde muito bem passada. Mas era um projeto para Não, apresentar? dela, Um projeto Só dela, que entretanto, sim. ela tinha o projeto dela e eu Sim. depois ia tirando as fotografias Ok. que seriam para Foi ficar. registando os momentos Exatamente. do projeto dela. Exatamente. Pronto. Porque isto também começa a ser uma coisa que passa da família, depois vai aos amigos Sim, os mais amigos próximos. depois começaram, eu própria, cada vez que eu via a fotografia, Ai, está tão espetáculo! gira, ficou mesmo bem. Ficou mesmo bem. correu Depois, bem entretanto, esta. havia ali coisas que eu
gostava de mudar, depois ia estudar mais um bocadinho, depois melhorava, aquilo era um espetáculo. E depois comecei a mostrar às E pessoas. serve-lhe de terapia também um bocadinho. Sim, completamente. Ali, quando se está a fotografar, está-se a fotografar. Lá está, temos que brincar com eles. Aquilo tem que ser ali uma coisa que se cria entre Agora, nós. se calhar, chama as amigas da Mafalda e faz uma sessão fotográfica gira, com elas todas maquilhadas e giras, elas se calhar vão gostar. Vai ver. Ideias. Vai ver que elas vão gostar, não é, Mafalda? Então, Este aqui é o Alexandre. Isto aqui foi a fingir que estávamos numa escola antiga. E pois, então... até ia-lhe perguntar pelas botinhas, toda a roupa, a boina, não é? Sim, sim. Isto eu fui buscá-los, tanto que o Bibi ainda está ali, assim, vamos. E então tínhamos, porque a minha tinha a ideia de fotografar, é uma fotografia que também aparece aí, com uma caixa de viola enorme. Pronto, então tinha a ideia de fotografar a tal caixa, eles a levarem a caixa com uns sapatos grandes, que é as botas que ele estava a calçar, eram 40 na altura. Sim. Mas pronto, tudo aquilo tinha um propósito, foi aquilo que eu imaginei, porque às tantas as ideias... Acorda de noite a pensar nisso? Era quase isso, era assim uma coisa... Pois, esta fotografia ficava mesmo gira. Agora que tem tempo para dormir... Agora tem, exatamente. Mas a criatividade começou a brotar de uma tal maneira que... Pronto, era cada vez mais fácil eu conseguir, porque depois também já dominava mais a técnica. Eles próprios também já entravam um bocado mais na onda. Na brincadeira, não é? E então, pronto. Começam a vir aqui estas... Vamos continuar, temos aí algumas fotografias para ver e gostamos de conhecer essa história. Este é o Duarte, ele lá a brincar. Aqui já sem caracóis todos, Sim. Pois. Isto foi o primeiro acampamento que nós fizemos e então tudo... gosto muito desta foto. Ele tem vários, os animais andavam lá à solta, eram os cães, depois tinha galinhas, fomos pescar os ovos ao galinheiro, havia lá porcos também, enfim, andavam lá todos soltos, isto também foi lá no acampamento, no tal campismo. Com uma luz muito bonita. Sim. Olha, isto aqui é o Tomás e o Duarte, isto é ao pé da escola deles, também é assim um sítio espantoso. E então havia lá... Estão a dar de mamar ao cabritinho? Vibrou. Pois mamar não. Mas o Duarte com muito cuidadinho, que era para não magoar, isto é o Duarte. Adoro! Aqui, devia ter levado esta boina a pintor com aquele pompom para Paris. Não é? Estou gira. Uma próxima. Parece aqueles de Paris. As fotografias são muito bonitas. Opa! Tão esta está lindíssima. Pois está, com estes óculos mega gigantes. E depois ele muito select. Dudu, sim. olha para cima. E ele olha. Sim, e depois tem que ser na hora, porque senão... Eles cansam-se. Não é este? E também é ele. É ele. Sabias? Que era o pequenino. Este é o Eduardo. Eu acho que eles têm os olhos parecidos. Isto aqui foi para um concurso, uma vez, de fotografia. Isto é ao lado da minha casa. Eu já não tinha sítio, não tinha muito tempo. Lá está, o tempo aqui é tudo muito... e então saí da escola, lá levei a corneta, levei depois A corneta. um chapéu. Entretanto, estávamos a passar, estava ali o cavalo. Eu disse, olha, vamos aqui, tiramos aqui só. Está lá atrás está ali atrás o cavalo. Eu vi. E então, assim, vá, então agora... Foi 5 minutos. Foi pôr a coisa... Então vá, a mala pôs no chão. E ele disse, então vá, sentas agora aqui. O Tomás toca a corneta. Tirei 3 ou 4 fotografias, pronto. Depois cheguei a casa e disse, está espetacular. Mesmo com o sol, o cavalo. Sim, está tudo muito bonito. Tem muita edição esta fotografia? Tem alguma, mais a parte do céu, mas não tem muita. Sim. Mas também já, entretanto, aprendeu a fazer esta parte da pós-produção fotográfica. Comecei porque depois a fotografia a gente consegue transmitir muita coisa através da cor, a tristeza, a alegria, o suspense.
através do jogo de cores. E então da importância também da pós-produção fotográfica, não é? Sim, sim. Neste caso não é para tirar as todo celulites, o mundo, mas todo, na moda é todo isso o que se mundo fazem, não que é? se abre. E as papadas, Sim, assim, sim, estas coisas, sim. tudo. Mas aqui é para mudar as cores. Sim, sim. Vamos ver Tudo. mais uma foto. Oh, tão bonita. Aqui é a Mafalda. Já lhe ia chamar a Madalena outra vez, Mafalda. Aqui é a Mafalda. Lá está. Já crescida. É. Aqui ela estava lindíssima. E tirámos. Isto foi uma festa. Estávamos lá e disse: para tudo. E então. Mas lá está, o mais bonito. E ela gosta de tirar lá fotografias? Sim. Todos eles depois. Isto é o Duarte. Quase cresceram com a fotografia. Sim, Pois. porque lá está. E depois eu tinha muita noção que depois passa, não é? A Mafalda, por exemplo, já está noutra fase. Já não Eu já não apetece consigo brincadeiras. fazer as coisas que fazia. Tem que ser outro género. Tem que ser outro. E o Duarte Preparar com uma 7. sessão de saída à noite, preparar uma sessão de. Sim, sei já lá, é diferente. Mas já não Sim, tem a coisa ver antiga. com esta. Sim, com sim. esta. Com esta luz, não é? Sim, É sim, completamente sim, diferente. sim. Na minha barriga. Ouviram a minha barriga? Não. Ela. Muito giras. Isto depois ia boneco sempre. é aquele? Tem um boneco, não é? Isto é nos capuchinhos, nos capuchos lá em cima. Aquele é um ursinho. Eu depois andava sempre com Pois. a ideia, eu sabia exatamente aquilo que queria. E então lá andavam os ursos também a passear connosco. Pronto, fazem parte da família, não é? Oh, esta está muito gira. Isto aqui estava ele a ler o jornal, que estava ao contrário. Um jornal que era de... Ele estava a ler à maneira dele. Ele se calhar sabe ler melhor ao contrário do que de pé. Vocês não percebem nada. Coitado do rapaz. E a cartola, adora aquele chapéu. Ele adorava, Não é andava cartola, sempre. para ele é que deve ser o chapéu. O chapéu. Era isso e os óculos. Também é uma coisa com os E ele óculos. usava lá em casa. Ele usa óculos. Sim, mas em casa ia usar coisas que estavam por lá. Sim. Eu lembro de fazer isso com o meu irmão, de irmos buscar às Eu gavetas. tenho muito aqueles candeeiros coisas, antigos sim. e então lá já não tem vidro porque aquilo já partiu. De vez em quando lá andam eles com as malas de cartão. Sim. Eu Também pegava faz nas parte. malas, íamos andar à volta da casa, as coisas que fazíamos. Que eu já não tenho casa para ter tantos adereços, porque então o newborn, que eu comecei depois também a fazer, era as mantas, era os vestidinhos, era... Bem, aquilo depois muita coisa. É muita eu coisa. precisava já de uma outra Mais divisão. espaço. Vamos lá ver. Isto aqui foi um trabalho muito interessante. Isto é em estúdio ou não? Não, isto foi no último ano deles, do quarto ano, em que fotografámos para deixar também memórias. E então a professora, na altura, decidiu fazer uma fotografia que simbolizasse o que cada menino é, ao fim e ao cabo. Então o Alexandre é o leitor, não é? Porque ele adora ler, mas depois é muito brincalhão. Então o Alexandre E fez com os meninos todos? Fiz com todos. Que com a bom, não é? professora. Cresceram, não é? Depois há de aparecer também outra fotografia do Tomás, que é Se calhar, este aqui não é o sei se Tomás. vai aparecer, já vamos ver, porque na triagem podem ter achado que era uma fotografia idêntica e que não valia a pena ter as duas. Pronto, Tomás, nada contra ti, é só estas coisas desta produção. Está a fazer o quê? Não percebe nada. Isto aqui Está a fazer a barba está a fazer a antiga. barba. A antiga, exatamente. Aquela espuma toda Porque e depois aquelas eu pincéis. na altura andava apaixonada pelos barbeiros, pronto, que também tirei aquelas fotografias. E depois comprei um pincel, comprei não, era do avô, um pincel. sim, Então aqueles- eles achavam graça fazer a barba, então apanhava-os muitas vezes a fazer o vi um Tomás pincel com, desse outro dia, que também com, deve ser do aquela, avô. com o babete, não é? Com a barba cheia de... Barba que não tem, não é? Sim. E Com a depois cara a cheia fingir A cara cheia de espuma, porque não, que eu claro até que é super comprei giro. até comprei mesmo uma coisa para fazer a Sim, espuma, não é? sim. E então ele deve ter apanhado aquilo. E estava todo contente. E eu, antes de ralhar, pronto. Agora, o que é que andas Agora tenho que tirar uma Agora que eu já tenho uma fotografia gira, o que é que andas a fazer? E ele muito surpreso. Olha, assim, cá a pensar está que eu ele. ia ralhar. Sim. E depois, entretanto, fui brincando com ele. Aqui já estávamos numa as sessão. asneiras deram jeito. Deram jeito. Está muito giro estas fotos. Cá está, Lá está a do o barbeiro, não é? barbeiro. Exatamente.
Eles os dois. É o Tomás e o Alexandre. É. O Tomás está na Realmente, Já cadeira. sabes os Duarte. nomes. Já. Olha, Esta ai, aqui, era quando isto era é um uma. bocadinho. Não, já não são os meus filhos, isto depois são pessoas. Pronto, Pensava não que leva era a mal. Mafalda São, quando lá era está, pequenina. porque as pessoas foram vendo. Gostaram e pediram, não é? E foram foi assim que pedindo. surgiu o projeto, não é? Exatamente. E então isto foi uma sessão de uma família lindíssima. E então estas fotografias também naquela tal quinta que eu adoro. E então com uma luz, pronto, é a filhota deles. Sim. Com esta máquina Com esta antiga, máquina muito que gira. eu também. Lá está. Que aquelas lá. capas abrem, eu lembro-me tão bem disto. Mas os miúdos, como não estão muito habituados, que hoje em dia é tudo. E depois também quis também dar isso aos meus filhos, é como era antigamente. E então eles acham imensa graça à máquina, porque já não é uma coisa que se veja assim, a não ser na Feira da Ladra, ou assim, Sim, sim. ou nos antiquários. Mas pronto, eles Esta é a terem sua isso. máquina? Esta é mesmo minha. É o que eu digo. Eu precisava de uma divisão lá de casa só para pôr as coisas. Só para estas coisas Sim. todas. Pronto, Está isto muito é o bonita. Alexandre. Isto também foi tirado em 5 minutos, porque estava à luz, assim, eu assim, vá, olha, pronto, ou vamos a passear, e assim, então olha, agora vai ali e dá uma volta. E pronto. E ficou E pronto, e apareceu uma lindíssima. fotografia Esta também é o Duarte, ao Duarte, sim. As com as botas, galochas. que ele adorava, aquelas Aquelas botas. galochas amarelas são No muito verão giras. de botas, mas pronto. Era? ok, era, e ele adorava as botas, aquilo era uma coisa Eu tinha que umas as botas... chocas que não deixava que ninguém me tirasse. Ainda tenho lá as chocas em casa. A antiga, de madeira. Isto é o Tomás. Muito bonito. Isto, pronto, era É a sua aquela família. tal sessão fotográfica, são os 4 que estavam lá a guerrear com as almofadas. E depois já no final de tarde já estávamos a ir embora. Depois de já terem apanhado o lixo todo, Sim. já cansadíssimos. É muito bonita. É. Isto aqui, pronto, Já são é depois agora- pessoas que me Exato. pedem a tirar fotografias e eu adoro esta fotografia. Portanto, isto é uma sessão de grávida, não é? De grávida, sim. Tem lá Porque, mais. entretanto, O que é que ela tem ali em cima? Não consigo perceber. Uma barriga. É uma barriga. Não, a barriga e à frente da barriga. É pedra. Eu acho que é pedra. É pedra. Uma é pedra. do- Sim. Os meus olhos. Eu também preciso que era uns o joelho. olha os óculos. Os óculos. Isto aqui lá barriga, está, joelho. a tal Sim. máquina. Sim, não é? que escrevia. Fotográfica. Adoro os óculos neles, grandes, fica tão Sim, giros. sim. Porque depois era a tal intensidade que dava o impacto, não é? Que a própria fotografia tem. Uhum. Isto também foi uma sessão feita para uma família, neste caso. Pois, porque tem duas meninas e não Sim. tem duas meninas, só Sim. tem uma. Mas lá está, aquilo é um colchão. Eu Pois. vim de colchão para a fazer. Serra de Sintra. E esta para fazer. fotografia eu adorei quando a Esta vi. está lindíssima, eram 6 da manhã. 6 da manhã? Pôs a grávida Era e que fazer a tínhamos sessão que de fotografia. apanhar o Nascer. dia a nascer. Ai, coitada da grávida que tem tanto sono. Mas lá está, esta também pertence, acho que, não sei se aparece a fotografia onde... Que é a grávida com outro filhote, não é? Lá está, e aqui, o... sim. aqui Porque já no era Terreiro do Lisboa, Sim. eles queriam Lisboa. Pois é assim, os meus clientes, né? Sim. Depois às tantas tornam-se, não é bem amigos, mas há uma relação, eu vou Isto é apanhando... uma família, não é? É, Uma grávida, eu- uma criança. Sim. Fotografei a gravidez, lá está, depois do pequenino, depois fiz o newborn também do pequenino, e agora o segundo filho também me pediram. Eu acabo por depois conhecer as pessoas e E ver já fazer também o parte. crescimento. Sim, Fazer sim. parte desta Sim, família, não é? Sim, sim. Enfermeira, sim. fotógrafa, 4 filhos. Olha, salva de palmas. Exatamente, haja tempo. Mas não é? lá está, se não fosse a fotografia, eu acho que a fotografia ajudou-me imenso aqui na questão. Cá está a fotografia Pronto, com a tal mala. fotografia, vá lá. Mala apareceu. da guitarra. Esta fotografia também acabou por ser quase a imagem de muito tempo. E os meus cartõezinhos, depois senti necessidade Sim. de fazer um cartãozinho e esta era a imagem que eu tinha posto. As botas enormes, não é? Sim. A mala estava vazia, mas era pesadíssima. Sim, é pesada, sim.
Estas malas são todas revestidas. É a última. Terminámos em grande, não é? Com uma fotografia que simboliza aqui. Ok. Então, Patrícia, para agora dizermos quem ficou apaixonado pela sua história, porque sempre dizemos aqui que as nossas convidadas são sempre uma caixinha de surpresas, e hoje a Patrícia foi também uma caixinha cheia de boas surpresas. Mas quem ficou apaixonado por esta sua história e que acha que esta é o tipo de pessoa que pode registar momentos também da sua família, as tais pinturas de luz. Que tipo de trabalhos é que faz hoje em dia? Para fora, não é? Para fora da sua família. Eu faço tudo aquilo que me pedirem. Já fotografei casamentos, já fotografei batizados, já fotografei tudo. Mas aquilo que eu realmente gosto é mesmo fotografia de família, fotografia de crianças, porque tem a ver, a família tem a ver com a própria luz que a própria família tem. Às vezes as pessoas ficam assim um bocado, mas eu não apareço, ou não sou gira, ou não interessa, porque não é isso que interessa. O que interessa é a família em si, né? Aquela luz, aquela... Aqueles risos que damos quando estamos com os nossos, não é? Aquela coisa que não acontece quando estamos em outros sítios. E as pessoas, o que eu noto é que acabam, no início fica assim sempre um pouco aquele gelo, não é? Mas que depois começam a perceber que não há posses. Quanto mais naturais, mais bonitas ficam as fotografias, porque não interessa as posses, não é? Não interessa. Interessa é que a pessoa esteja à vontade e isso fica registado. É isso que fica registado e é isso que eu gosto. A minha fotografia é a espontaneidade. E depois então estes sítios, como é que surgem? São aqueles sítios que já conhece, que já experimentou fica com os tudo ao pé seus da minha filhos? casa. Por isso é tudo, mas eu Mas, basicamente... por exemplo, teve ali um casal, aquela família que vimos da grávida e do outro pequenino, quis ir fotografar para Lisboa, não é? Sim. Então depois foi para depende Lisboa. daquilo que as pessoas... Porque depois tem a ver com as pessoas. Sim, porque também há sítios que cada família tem como sente seu próprio, não é? Exatamente, e que se sentem à vontade ali e que aquilo tem a ver com a história deles. Pronto, a gente arranja sempre uma maneira. Porque aí tem que improvisar, não conhece os sítios, não é? Sim. Tão bem, ou pelo menos não fotografou lá tantas vezes. Sim. Mas lá está, desde que a pessoa esteja... É a tal luz. Independentemente do sítio, mas pronto, se o sítio tem que ser importante para as famílias e para a pessoa que me pede. Mas a pessoa é que sabe. Isso depois tem... É tudo, a pessoa é que sabe. Eu vou fazer aquilo que a pessoa me pede, não é? Porque... Portanto, fotografias de grávidas. Sim. Depois de recém-nascidos. E o estúdio, não é? Sim. Normalmente é em casa, vou à casa das pessoas, que é para os bebés. Normalmente são fotografias feitas com o bebé entre os 10 e os 20 dias. A sério, então, tão pequenino? Para se fazer aquelas... para os bebés ficarem naquelas posições. Isso é bom. É na altura que dorme Contrato mais, o não é? serviço, contrato no serviço só para ter um bocado de descanso. Olha, deixa lá o bebé com o fotógrafo e vai Mas às vezes... Tens de alimentar o bebê. Entre 10 e 20 dias, isso é muito cansaço. Não, mas depois a gente aprende determinadas 10 dias, eu acho que ainda não técnicas. sabia o meu nome. Sim. Mesmo a adormecer o bebê, tem tudo ali uma... Eu não sabia, se eu soubesse. Mas na altura, se eu soubesse. Mas pronto, o Duarte já ganhou com isso, não é? Tudo aquilo que Essas eu aprendi. técnicas. Sim, eu depois com o Duarte acabei por pôr em prática, não é? E de facto, há bebés, nunca me aconteceu. Uma sessão ou outra que não conseguia adormecer o bebê. Mas pronto, depois passa-se para um tipo de fotografia diferente. Mas pronto, eu estou aberta, sou super versátil. Mas aquilo que eu gosto é, efetivamente, crianças e apanhá-las assim em momentos... E as famílias completas, também o pai e a mãe. Sim. Mas ia-lhe fazer uma pergunta, estamos quase a acabar. Nunca aparece nas fotografias. Eu? É raro, é raro. Eu estou sempre do lado de cá. Mas de vez em quando os miúdos ainda me vão apanhando. Para tirarem uma fotografia. Sim. Eles não fazem isso também. Eles também querem ter as memórias da mãe. Da mãe, sim, claro que sim. Tenho algumas com eles. Mas é difícil, quer dizer, então agora com os telemóveis, mas esta qualidade, claro. porque depois mesmo editar, agora há telemóveis com máquinas muito boas. Muito boas. Sim,
Mas apareço, claro que sim. Aliás, lá em casa temos fotografias para todos. A sua casa deve estar cheia de fotografias, não é? Mais ou menos, mais ou menos. Não está na parede, estão nos álbuns. No chão, um tapete de fotografias, uma mantinha de fotografias. Há muita coisa lá. E depois é os próprios objetos que também trazem as memórias, não é? Eu reparei isso agora quando tive que selecionar e acabei por ficarem muitas por mostrar, não é? Mas acho que foi uma boa amostra. Foi uma boa amostra, ficámos aqui a conhecer e a saber este trabalho, que é um bocadinho um trabalho do coração, não é? Sim. É o que caracteriza aqui o seu trabalho. Tínhamos aqui uma pergunta que era em que é que o seu projeto é diferente dos outros? Acho que a respondemos ao longo do programa todo. Sim, acho que sim. Acho que é muito emocional, acho eu, diferente dos outros. Acho que não tem muita questão acho que são fotografias, pelo que as pessoas dizem, são fotografias um bocadinho diferentes daquilo que se costuma ver, não sei. Pelo menos é o feedback. E às vezes as pessoas insistem que tem que ser eu a fotografar. Às vezes tenho tempo, outras vezes não tenho tanto tempo. Mas lá está, o feedback que me dão é precisamente, parece que são fotografias um bocadinho diferentes das outras. Porque são, não é? Então, também tem aqui um background diferente. Sim. Patrícia, se quiser dizer às pessoas o seu site, o site não, a página, como é que a podem contactar, como é que é isto? Se alguém quiser contactar, é Pinturas de Luz no Facebook, no Instagram também, e se me mandar uma mensagem eu depois respondo. Com muito tempo de antecedência? Não, porque também não tenho assim tantas sessões. Tenho o tempo um bocadinho limitado, lá está, pela vida em si. Mas eu tento sempre ir ao encontro daquilo que aparece. Sou muito versátil. Acho e os filhos já ajudam? Já são os bons assistentes? Sim, já vão. Também já vão ficando mais sozinhos, já é diferente. Agora é só mais a questão do Duarte, porque o Duarte ainda não fica sozinho, mas eles já começam a ter um outro tempo diferente. Já é acaba por ser mais fácil organizar-me agora só com o Duarte para fazer então outro tipo de coisas, nomeadamente aqui a fotografia. Muito fofinho, não é? Muito fofinho. Hoje não estávamos à espera de hoje falar com um fotógrafo, não é? Uma fotógrafa neste caso, e sair-nos daqui esta história tão... cheia de luz. Cheia de luz, tão charmosa, tão fofinha, tão tudo, não é? Obrigada pelo convite. Filhos, já viu? Pois. É muito engraçado. Pois, tudo começou assim. Neste caso dizem quando nasce um filho, nasce uma mãe. E uma fotógrafa. Nasceu uma mãe, uma fotógrafa, um novo projeto. Exatamente. E muitas memórias, não é? Sim. Muitas memórias. Sim. Muito obrigada, Patrícia, Obrigada, por ter eu. aceito o nosso convite e foi um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada. Desejamos tudo bom para a Mafalda, para o Tomás, para o Alexandre e para o Duarte. Viram como eu sou linda? Vocês nem sabem o quanto isto me custou. Que eu para decorar nomes sou péssima. Sou péssima de decorar nomes. Muitos beijinhos para eles, não é? Sim. Muito obrigada. Muito obrigada a nós. Tudo bom para esta família muito bonita, não é? Tudo bom para ti, tudo bom para mim, tudo bom para si também. Obrigada Agora por ter vai começar tudo lá em assistir. casa a tirar fotografias, assim. Mesmo que não fiquem tão... à página. Exato, e que não fiquem tão giras, porque não tem tanto jeito, para as assim mais profissionais. Chama a Patrícia, para as outras também gastar aqui uns bons momentos com os filhos. É uma boa ideia, não é? É uma boa ideia. Tu só dás boas ideias. Esta cabeça. Não é só para ter cabelos, é tudo. Não me chateie. Desculpa. Bem, vamos embora? Vamos, temos que ir, tem que ser. Então, muito obrigada pela sua companhia. Visite as páginas da nossa convidada, as nossas páginas. Voltamos no próximo programa pelas 15 horas. E sim, eu estou a dar tempo para a Ruta acabar o programa da melhor forma. Muito importante! Fofos de belas ao poder! É isso! Um beijinho para aquecer Hoje não está inspirada. Tchau!